No último vídeo eu falei da segunda etapa do processo de cura da alma feminina, que é o processo de sensibilização. E agora chegamos na terceira etapa, que é a dor aguda. Nessa etapa se chega finalmente na dor. Você precisa entender que existe um núcleo de dor profundo. E porque você não quer sentir essa dor, você cria uma proteção em volta dela. Como se fosse uma musculatura bem forte. Isso é chamado de couraça. Isso é raiz. Eu embrulho essa dor para que os meus sensores não percebam ela. E eu crio uma identidade em cima dessa couraça, que é voltada para fora, que Jung chama de persona. Quando você chega aqui no meu perfil ou para fazer terapia comigo, você chega persona heroína, persona donzela, e aí eu vou te conduzindo para você conseguir tirar essa máscara, para sair dessa personagem, para que consiga olhar para si mesma e ver que você tá exausta, que você tá cansada de sustentar essa personagem que mostra para os outros. E você vai se percebendo aos poucos. E aí chegamos na couraça, que é o segundo nível, a sensibilização, que eu abordei em um vídeo do meu canal anterior a esse aqui. Cada pessoa vai perceber a couraça de uma maneira diferente. Tem pessoas que percebem pelo corpo, outras pessoas percebem pela doença, porque esse é o mecanismo delas. Já outras vão perceber pelo conteúdo inconsciente. E tem aquelas pessoas que percebem pela sexualidade reprimida. Cada um vai perceber a couraça de um jeito. Mas quando relaxa um pouco essa couraça, se chega naquilo que a couraça protege, que é a terceira etapa do processo de cura da alma feminina, a dor aguda. O que é essa dor aguda? É a dor que a psique não suportou sentir e por isso se desconectou dela. Então essa dor é aquele lugar que quando a gente visita, fica em posição fetal, se encolhe. É aquele choro que a gente se entope toda, que tem que dormir depois que chora, porque parece que desmorona profundamente, já nem sabe mais o que tá chorando. É um momento que a gente vive uma sensação como se fosse de morte. Algumas pessoas falam, parece que eu tô deprimida, só que tem que tomar cuidado, que um estado de tristeza contínuo não é essa dor que eu tô falando. Essa dor é um gozo de dor, é um choro profundo. É nesse lugar aqui que a gente começa a ativação de uma musculatura da alma, que vai ser muito importante para conseguir suportar o processo. É quando eu falo para vocês na terapia, se sustenta nessa angústia, se sustenta nessa frustração, se sustenta nessa morte. Eu escuto muito das minhas clientes. Você é a resposta de tudo aquilo que eu procurei. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo, eu não sei o que eu faço, eu não sei quem sou eu não sei se aquilo que eu construí tem valor. Por quê? Porque desmoronou a máscara, a persona. A pessoa chegou em uma dor e ela não sabe mais o que fazer. Eu sempre falo, calma, separa as coisas. Você tá vivendo o primeiro processo, tá? É o seu processo. Não questiona ao mesmo tempo que você tá fazendo isso a sua vida profissional. Vivencia todo esse processo e depois você ressignifica isso na sua vida profissional. Essa dor é um processo de morte, é um processo de regressão às dores infantis. Também é um processo de sentir a si mesma, sentir a própria história. Tem casos que esse processo vai chegar nesse lugar da separação. E por que acontece isso? Porque muitas vezes, quando eu não sinto a minha trajetória pessoal, eu projeto essa minha história pessoal no meu relacionamento. Então, se eu me sentia rejeitada pela minha mãe e pelo meu pai, sei lá por quem, e eu não olho para isso porque eu tô em negação,
e eu construí um relacionamento a partir disso, eu vivo essa dor que eu finjo que não existe no meu casamento. E eu acho que essa dor é do meu casamento, mas ela não é do meu casamento. Eu estou encontrando essa dor no meu casamento. A gente só consegue vivenciar esse processo quando chega nesse núcleo de dor e consegue viver a separação da nossa história pessoal infantil e a dor da separação dessa história com a história adulta. Eu sei que vocês vão dizer que não estão entendendo isso tudo que eu estou explicando aqui, porque essa parte aqui não é de entender, tá? Então, se você entendeu muito isso tudo que eu tô falando, tem alguma coisa errada. São pistas, tá? Quem passou por isso vai dar check, já passei. Agora, vamos entender essa parte aqui no sentido mais profundo, que é o que na terapia a gente trabalha a teoria de Jung. E qual que é o objetivo disso tudo? A individuação. E o que é de individuação? É a identidade que se sustenta separada da simbiose do clã familiar. Todos nós nascemos dentro de um clã e nos adaptamos à identidade do clã. E aqui a gente nega a dor. Aqui a gente não tem opinião, não tem desejo, a gente tem culpa quando faz alguma coisa diferente. E aí quando a gente começa a querer existir independente dessa realidade, o que a gente vive? Morte, dor aguda. A separação dói, mas dói, que é uma dor que dilacera. A grande maioria das pessoas vivencia essa dor no casamento, no namoro. Por quê? Porque não é terapeutizada o suficiente para entender que está vivendo a separação da individuação. Não é do marido, não é do casamento, não é do namorado, não é da relação. É da individuação. Mas quando eu não tenho conhecimento do que acontece dentro, eu só vivo a partir de fora. O caminho da maturidade é o caminho da individuação. Individuação é sinônimo de separação. E a separação que dilacera. É a separação da mamãe, do clã. Mas quando eu não consigo olhar para isso, não tenho maturidade, não tenho condução para olhar para essa parte, eu vivencio isso a partir das relações aqui fora, onde eu tento reproduzir essa simbiose. A dor é um processo que conduz à individuação. Não tem individuação sem dor. A individuação é um processo psíquico. Sentir dor é um ponto positivo, porque a separação dói. A separação psíquica, a individuação, ela dilacera. Ela corta a gente por dentro. É um processo de morte, ela dói muito. Só que o ideal é a gente vivenciar isso em um processo de terapia, entendendo sobre isso, estudando sobre isso, consciente. Quem não sai da simbiose não se casa, mesmo estando casado há 20 anos, porque psiquicamente não tem condição de se casar. Vamos lá, vivi essa dor dilacerante da separação, que é quando eu entro na dor, e aí eu começo ao quê? A me amar dentro dessa dor. E eu acolho essa dor dentro de mim. Eu falo para mim mesma assim, se demorar muito tempo, eu vou ficar aqui com você. Você não tem que nada, não tenha pressa, eu vou ficar aqui com você. Até você respirar e sentir alívio, até você começar a sentir alegria pelo hoje. Porque o que acontece é que a gente tem muita dor guardada, e essa dor guardada pesa a alma e mantém ela lá no fundo do mar. E a gente não consegue viver desse jeito. Você já reparou que tem algumas pessoas que a gente olha, algumas mulheres, que parece que tem os olhos um pouco embaçados assim, sabe? Que não tem vida, um olhar meio perdido. E por que isso acontece? Porque a alma está no fundo do mar psíquico, preso às dores que às vezes nem são dela, às vezes são ancestrais. É um peso no fundo do mar. E como é que eu saio disso? Quando eu vivo a dor consciente, quando eu nasço da própria dor. E esse processo de nascer da dor da separação se chama individuação. Chegamos na quarta etapa, individuação, que eu vou te explicar no meu próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!